Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você a entrar comigo em um momento profundo de fé, esperança e entrega total ao Espírito Santo. Esta oração fortíssima é dedicada àqueles que buscam cura, seja ela no corpo, na mente ou na alma, e desejam testemunhar o agir vivo e poderoso de Deus em suas vidas. Sabemos que o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que transforma realidades com o sopro divino da sua presença. Por isso, hoje não apenas oramos, mas nos rendemos à ação sobrenatural de Deus, que nos visita quando abrimos o coração com sinceridade e humildade. Esta oração é para você que precisa de um recomeço, que talvez esteja cansado, abatido, sentindo-se sozinho ou sem forças. É para todos que reconhecem que não conseguem sozinhos e desejam experimentar a cura que vem do alto. A presença do Espírito Santo é restauradora e Ele conhece as profundezas do seu ser melhor do que qualquer um. Neste vídeo, entregaremos tudo nas mãos do Senhor. Angústias, medos, diagnósticos, dores e também os nossos sonhos, projetos e a nossa fé. Prepare-se, pois a oração que faremos hoje é um encontro real com o poder divino. Agora quero te pedir algo importante. Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É muito especial para nós saber até onde essa mensagem de fé está chegando. Aproveita também para dizer a quem você dedica esta oração. Pode ser por você mesmo, por um familiar, por alguém que esteja precisando muito de um milagre. E se quiser, deixe seu pedido de oração ou sugira temas para os próximos vídeos, para que possamos orar juntos por aquilo que toca o seu coração. E se este conteúdo abençoa a sua vida, apoie o nosso canal. Torne-se um membro para ajudar a manter esse trabalho de fé. Se inscreva agora, deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Cada gesto seu é uma semente que nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Oremos. Ó Espírito Santo, fonte viva de sabedoria e luz, venho diante de ti com o coração despido de pretensões, sedento por tua presença transformadora. Sonda agora o mais íntimo do meu ser. Vai onde a dor se esconde, onde o medo se agita, onde a alma está aflita e o corpo cansado. Derrama teu bálsamo divino sobre todas as áreas em que a enfermidade se alojou, mesmo aquelas que os olhos humanos não conseguem alcançar. Espírito de Deus, penetra onde os diagnósticos cessam e os remédios não alcançam, porque onde estás, nenhuma ferida é eterna, nenhuma dor é definitiva. Restaura as células, os pensamentos, os ossos, as memórias. Que o teu vento leve embora o que não vem de ti. Ó Senhor, que és refúgio em tempos de angústia, vem agora com tua misericórdia sobre os que se sentem derrotados pela dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Tu que tocaste os olhos do cego, os ouvidos do surdo e o coração dos incrédulos, toca agora este corpo abatido, esta mente confusa, esta fé vacilante. Que toda enfermidade se curve diante do teu nome, que todo cansaço desapareça diante da tua força. És o mesmo ontem, hoje e eternamente, e cremos que teu poder não mudou. Ensina-nos a esperar com confiança e a crer, mesmo quando a dor persiste. Ensina-nos que o milagre nem sempre começa fora, mas dentro de nós. Ó Deus poderoso, age agora nas profundezas da alma, onde só o teu Espírito consegue tocar. Cura a tristeza que pesa os ombros, o vazio que corrói as madrugadas, o silêncio que fere mais que palavras duras. Que teu sopro traga sentido onde há confusão, paz onde há guerra interior, aceitação onde há rejeição. Espírito de vida, sopra nos vales secos das emoções e ressuscita o ânimo, reacende a esperança, renova o olhar. Tira dos lábios o lamento e coloca cântico novo. Muda a atmosfera da alma.
Que o coração, antes abatido, se levante em louvor, sem entender o porquê, apenas confiando em Ti. Ó Santo Consolador, caminha ao lado dos que enfrentam longas batalhas de saúde e já não sabem se é fé ou cansaço que sentem. Tu que não desprezas corações quebrantados, ouve cada gemido oculto, cada lágrima que não foi derramada por vergonha ou medo. Que a cura não seja apenas a ausência da dor, mas a presença da Tua paz. Sustenta os que esperam por resultados médicos, os que convivem com limitações, os que lutam diariamente contra a desesperança. Que em meio à fraqueza, Tua força se aperfeiçoe. Que a Tua presença seja mais real do que qualquer diagnóstico. Senhor Deus de compaixão, visita os hospitais neste momento, os quartos escuros, as salas frias, os corredores silenciosos onde vidas são colocadas à prova. Passa pelas macas, pelos leitos, pelos corredores de UTI e estende Tua mão invisível, mas poderosa. Senta-se ao lado dos que se sentem sozinhos, segura na mão dos que não têm mais visitas, sussurra fé aos que escutam mais más notícias do que promessas. Não deixes que a dor endureça os corações. Dá leveza, dá coragem, dá um novo amanhecer mesmo antes da alta. Ó Espírito da verdade, revela a cada um que a cura não é apenas física, mas também espiritual. Que muitos estão doentes por dentro, adoecidos pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelo excesso de cobranças. Mostra a raiz escondida das enfermidades e arranca com Tua luz tudo o que foi plantado em trevas. Ensina-nos a perdoar para sermos curados. Ensina-nos a liberar a alma do peso do passado, a deixar cair as armaduras do orgulho, a renunciar o direito de estar certo e a abraçar a leveza que só o Teu perdão pode dar. Espírito Santo, guia dos que se perdem em si mesmos, visita agora os que perderam a vontade de viver. Aqueles que já não fazem planos, que apenas sobrevivem. Traz de volta o brilho nos olhos, o riso espontâneo, a leveza dos dias bons. Restaura os que foram feridos pela pressa da vida, pelo abandono, pelos fracassos repetidos. Que saibam que ainda há esperança, que ainda há tempo, que a história não terminou. Que em Ti cada recomeço é possível, cada lágrima tem valor e cada alma importa. Ó Deus eterno, toca também nos que cuidam dos doentes, que muitas vezes adoecem sem perceber. Dá sabedoria aos médicos, paciência aos enfermeiros, consolo aos familiares. Fortalece os que cuidam de outros e esquecem de si. Que eles recebam um renovo vindo de Ti, uma força que não se explica, um ânimo que nasce mesmo em dias exaustivos. Que saibam que cada gesto de cuidado é visto por Ti e que nada é em vão. Que sintam-se cuidados pelo Teu amor enquanto cuidam dos outros. Ó Senhor da nossa fé, ensina-nos a não perder a confiança quando a resposta demora. Que a espera se transforme em oração, que o desespero se transforme em busca, que o silêncio seja espaço para a Tua voz. Tua cura não tem hora marcada, mas sempre vem no tempo certo. Que a impaciência não roube a fé, que a dúvida não apague o louvor. Que mesmo sem ver, continuemos crendo. Mesmo sem sentir, continuemos confiando. Mesmo sem entender, continuemos caminhando. Porque Tu és fiel. Ó Espírito de graça, derrama sobre nós a certeza de que somos amados, mesmo em meio à dor. Que não somos rejeitados por sofrer, nem esquecidos por ainda não termos recebido a cura. Que cada lágrima que derramamos é recolhida por Ti, que cada oração é ouvida, mesmo as que só conseguimos fazer em pensamento. Ensina-nos a reconhecer Teu cuidado nos detalhes, a ver Tua bondade mesmo nos dias nublados. Que sejamos curados da ingratidão e da dureza do coração, para enxergarmos os Teus milagres diários. Ó Deus vivo, habita também nas memórias que causam dor, nos traumas que deixaram marcas invisíveis, nas lembranças que ainda doem como se fossem recentes. Vai até o passado e traz cura ao presente. Toca nas cenas que ainda provocam lágrimas, nos nomes que ainda causam dor, nas histórias que pareciam esquecidas, mas ainda gritam em silêncio.
Que nenhuma área da nossa vida fique fora do teu toque. Que o teu amor apague o que o tempo não conseguiu apagar. Que sejamos livres por dentro e por fora. Ó Senhor de toda consolação, fortalece os corações que receberam notícias duras e não sabem como continuar. Que em meio à devastação ainda encontrem espaço para a fé. Que a tua presença preencha o que foi arrancado. Que tua paz ocupe o espaço do medo. Que teu amor reconstrua o que foi destruído. Mostra que a última palavra não pertence à dor, mas a ti. Que mesmo que tudo diga o contrário, ainda assim haverá cura, haverá renovo, haverá vida. Ó Espírito Santo de Deus, toca os que escondem a dor por trás de sorrisos, que fingem estar bem por fora, mas estão desabando por dentro. Que saibam que não precisam mais disfarçar diante de ti, porque tu vês além das aparências. Que se sintam acolhidos, não julgados, amados, não cobrados. Que encontrem no teu amor a liberdade de serem quem são, sem máscaras, sem medo. Que encontrem em ti a coragem de buscar ajuda, de dizer que precisam, de aceitar o cuidado. Ó Deus Redentor, visita os lares onde a enfermidade se tornou rotina, onde o sofrimento já se mistura com os dias comuns. Renova a esperança dos familiares, fortalece os vínculos, traz paz às conversas, luz aos relacionamentos. Que esse tempo difícil não divida, mas una. Que o lar seja espaço de apoio, de consolo, de presença. Que cada cômodo seja habitado por tua presença. Que os que choram não chorem sozinhos. Que os que lutam sintam-se acompanhados por ti. Ó Senhor, dono da vida, ensina-nos a valorizar a saúde que ainda temos, a agradecer pelo que ainda funciona, a reconhecer a bênção do que permanece. Que aprendamos a ver a tua bondade mesmo nas pequenas vitórias, nos dias sem dor, nas horas de descanso. Que sejamos curados da ingratidão, da comparação, do desânimo. Que o louvor seja nossa resposta em qualquer circunstância. Que a gratidão seja o remédio diário da nossa alma. Ó Espírito de luz, visita agora cada parte do corpo que sofre, os ossos frágeis, os músculos tensos, os nervos inflamados, os órgãos cansados. Vai além do que os exames mostram, além do que os médicos disseram. Faz o que só tu podes fazer. Renova o funcionamento, restaura o equilíbrio, traz harmonia ao corpo. Que o sangue circule com vida, que os pulmões respirem esperança, que o coração pulse confiança, que o corpo volte a ser templo teu, saudável e inteiro. Ó Deus de milagres, sabemos que nada te é impossível. E mesmo quando já ouvimos 1000 vezes que não há mais jeito, cremos que uma só palavra tua muda tudo. Basta um toque, um sopro, uma ordem. Não precisamos entender como será, só precisamos confiar que será. Que a fé seja maior que o medo. Que a certeza da tua presença nos faça caminhar mesmo em terrenos incertos. Que a esperança brote, mesmo em solos secos. Ó Senhor de misericórdia, liberta os que se sentem culpados por estar doentes, que acreditam que fizeram algo errado, que merecem a dor. Tira esse peso injusto, essa mentira cruel. Mostra que o teu amor não é condicionado ao nosso desempenho. Que somos cuidados, mesmo falhos. Amados, mesmo imperfeitos. Que a doença não define nosso valor e a cura não determina a tua presença. Tu estás conosco em todas as fases. Nada pode nos separar do teu amor. Ó Espírito que intercede por nós, quando faltam palavras, que tua voz fale por nós. Quando a dor emudece, que o teu clamor nos alcance. Que mesmo quando não conseguimos mais orar, sejamos ouvidos por ti. Que a cura venha com ou sem palavras, com lágrimas ou com silêncio. Porque o teu amor nos entende sem explicações. Que sejamos alcançados, mesmo sem sabermos pedir. Que tua graça nos envolva por inteiro. Ó Deus que sara, que esta oração não seja só um pedido, mas também um encontro. Que quem orar agora sinta-te real, presente e próximo. Que não se trate apenas de uma busca por cura, mas de uma entrega total. Que teu amor seja maior que qualquer dor. Que a presença seja mais preciosa que o milagre. E que mesmo antes da cura, já sejamos curados pela certeza do teu cuidado. Que a fé floresça onde parecia deserto.
que a vida recomece hoje. Ó Espírito de verdade, que habita entre nós e em nós, transborda agora neste ambiente com tua paz que excede todo entendimento. Que a mente seja libertada dos pensamentos que adoecem, que o coração se desprenda dos medos que aprisionam. Enche este momento com a tua presença doce, mas poderosa, que acalma a alma sem voz e fortalece os que já pensaram em desistir. Vem, Espírito Santo, com tua mansidão que constrange e com tua autoridade que levanta os caídos. Que haja luz onde tudo parecia escuro e vida onde os sonhos estavam enterrados. Restaura o ânimo, o vigor e a disposição. Sopra novo fôlego sobre quem já não tinha mais forças para continuar. Ó Senhor, renova agora os sentimentos que foram esquecidos pela correria dos dias difíceis. Reacende a alegria que foi calada pelas lágrimas, o amor próprio que foi perdido pelas decepções. Que o coração ferido volte a bater com esperança. Que nenhuma dor emocional se esconda do teu toque. Vai fundo, Deus, onde os outros não veem, mas onde tu sempre estás. Que cada dor não dita seja ouvida por ti e respondida com amor. Que o passado deixe de machucar o presente e que o futuro não seja temido, mas esperado com fé. Enche os espaços vazios com tua presença. Senhor dos céus, levanta os que estão prostrados pelas perdas. Aqueles que não entenderam os nãos que a vida trouxe, aqueles que não superaram as ausências. Que o consolo não seja só palavras bonitas, mas a certeza interna de que tu estás presente, mesmo no luto, mesmo no adeus. Cura o lamento silencioso de quem sofre calado. Dá ao coração partido um remendo divino, capaz de torná-lo ainda mais forte. Ensina a caminhar com saudade, mas sem desespero. Ensina que o teu tempo é bom, ainda que nos falte compreensão. Ó Espírito da promessa, lembra-nos das palavras de vida que já ouvimos, dos sonhos que já tivemos, das promessas que carregamos em silêncio. Reacende a chama da expectativa em ti, que os que desacreditaram da própria história reencontrem sentido. E aqueles que desistiram dos planos sintam o teu chamado para tentar mais uma vez. Restaura a motivação perdida, transforma a apatia em paixão, o medo em coragem. Ensina-nos a esperar sem pressa, a confiar sem exigências. Que a esperança seja mais forte do que a experiência negativa. Ó Deus que guia, clareia os caminhos incertos, abre portas que o homem não pode abrir. Fecha acessos que nos desviariam do teu propósito. Traz direção a quem está confuso, resposta a quem está perdido, sabedoria a quem precisa decidir. Que a ansiedade pelo amanhã seja substituída pela confiança no teu cuidado. Que saibamos esperar o tempo certo, com o coração leve e os olhos em ti. Que nenhuma decisão seja tomada sem antes ouvir tua voz. Que o teu espírito seja a bússola em todas as escolhas. Senhor dos pequenos detalhes, ensina-nos a perceber tua mão no gesto simples, no abraço sincero, na palavra que acalma, no descanso merecido. Que aprendamos a viver com gratidão mesmo nos dias comuns. Que a busca pela cura não nos roube a beleza do que já temos. Que o agora seja cheio de sentido, não porque tudo está perfeito, mas porque tu estás presente. Que cada manhã seja recebida como um presente e cada noite como um alívio. Que saibamos que a cura começa quando aprendemos a viver o presente com fé. Ó Espírito que conforta, envolve agora os que têm chorado em silêncio, aqueles que sorriram por fora, mas desabaram por dentro. Que saibam que não estão sozinhos, que o Senhor os vê e os ama com amor eterno. Que cada dor oculta seja envolvida por tua presença real. Que sintam-se amados, acolhidos, valorizados. Que se reconheçam como filhos e filhas, preciosos aos teus olhos. Que o amor cure onde palavras falharam, onde gestos não foram suficientes. Que haja libertação da solidão, da rejeição, da autossabotagem. Ó Deus do impossível, toca agora nas situações que já foram dadas como perdidas. Nos laudos negativos, nas palavras cruéis, nos abandonos, nos fracassos repetidos.
Que o teu poder se revele onde ninguém mais acredita. Que tua luz se manifeste onde tudo era escuridão. Que o impossível se dobre diante da tua soberania. Que o coração volte a sonhar com o que parecia inalcançável. E a cura venha mesmo depois do diagnóstico final. Porque tu és maior que qualquer sentença. Porque tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor da renovação, restaura a mente daqueles que não têm conseguido descansar. Aqueles cujos pensamentos não param, cujos medos tomam conta das noites. Dá sono aos que perderam o sono, dá paz aos que vivem em alerta. Ensina a descansar em ti, a confiar no teu controle. Que a mente cansada seja tocada por tua calma. Que o coração agitado encontre refúgio em ti. Que o corpo volte a relaxar, que a alma volte a respirar. Que o descanso seja mais do que físico, que seja espiritual. Ó Espírito de mansidão, silencia agora todas as vozes de acusação que gritam dentro de nós. As vozes que dizem que não somos dignos, que não merecemos, que erramos demais. Que o teu amor seja mais alto que qualquer julgamento. Que a cruz seja suficiente para lembrar que somos perdoados. Que a vergonha perca espaço. Que a graça nos envolva e nos lembre quem somos. Filhos redimidos, amados, cuidados, que não vivamos pelo que fomos, mas pelo que somos em ti. Que a identidade curada traga leveza ao coração. Ó Deus, que dá vida nova, começa hoje um novo capítulo na história de quem ora contigo. Que o passado não defina mais o presente. Que o fracasso não seja sentença, mas aprendizado. Que os erros sejam ponto de partida, não ponto final. Que a cura venha como revelação do teu cuidado. Que a nova história comece agora, sem culpa, sem medo. Com coragem para viver o novo que vem de ti. Que haja disposição para caminhar sem saber tudo, apenas confiando em ti. Ó Senhor da aliança, lembra-nos das promessas que fizeste e que nunca esqueceste. Que o teu tempo não é o nosso, mas tua fidelidade nunca falha. Que a cura que pedimos está em tuas mãos e que o teu plano é sempre melhor. Que aprendamos a confiar no processo, mesmo sem entender o caminho. Que a espera não nos roube a fé. Que a certeza da tua fidelidade nos sustente até o cumprimento de cada palavra que saiu da tua boca. Que sejamos pacientes, esperançosos e confiantes. Ó Espírito que conduz a verdade, revela agora o que precisa ser transformado em nós. Mostra atitudes, hábitos, pensamentos que atrapalham o teu agir. Que a cura venha também com arrependimento, com renúncia, com transformação de vida. Que o desejo de ser curado venha junto com o desejo de viver para ti. Que cada cura física seja acompanhada de cura espiritual. Que sejamos inteiros em ti, renovados não só no corpo, mas no espírito. Ó Deus que escuta, ouve agora o clamor daqueles que têm clamado há muito tempo. Aqueles que não desistiram, mesmo sem ver sinais. Que hoje sintam que a oração foi ouvida. Que haja resposta visível, toque real, transformação concreta. Que a fé seja fortalecida não apenas por palavras, mas por testemunhos. Que haja cura para que o teu nome seja glorificado. Que cada vitória seja instrumento de fé para outros. Que a tua glória se manifeste na vida dos que confiam. Ó Senhor do recomeço, mostra que sempre há uma nova chance. Que o tempo que passou não foi em vão, que tudo pode ser usado por ti, que nenhuma dor é desperdiçada, que tudo pode cooperar para o bem daqueles que te amam, que o recomeço seja possível mesmo depois de anos de espera, que a vida não seja medida pelas perdas, mas pelos recomeços, que a cura seja um marco de transformação, não apenas de alívio, que o novo comece agora, com coragem e fé. Ó Espírito de vida, preenche agora os espaços onde a esperança morreu. Faz brotar onde tudo secou. Faz viver onde tudo adormeceu. Que a alma cansada receba alento. Que a alma ferida receba cuidado. Que a alma vazia receba plenitude. Que cada oração feita aqui suba até ti como perfume agradável. Que cada coração se sinta tocado, acolhido e renovado. Que haja cura. Que haja transformação. Que haja renovo. Ó Deus de paz, ensina-nos a andar contigo mesmo quando o caminho for difícil. Que não seja apenas pelo milagre, mas pela presença.
Que não seja apenas pela cura, mas pelo relacionamento. Que a vida contigo seja mais desejada do que a ausência da dor. Que caminhemos lado a lado todos os dias, confiando que tu estás conosco. Que a fé cresça, que o amor amadureça, que a paz nos acompanhe. Que sejamos inteiramente teus. Ó Senhor que transforma histórias, que esta oração não seja esquecida, mas que marque um novo tempo. Que seja semente de fé, início de testemunho, começo de mudança. Que o teu nome seja glorificado em cada resposta recebida. Que os que oraram hoje testemunhem amanhã. Que os que choraram hoje cantem depois. Que os que esperaram celebrem. Que a cura venha sim, mas que o teu amor seja o maior presente. Ó Espírito Santo, que sopra onde quer e age como quer, visita agora cada família representada nesta oração. Entra nos lares como vento suave de cura, trazendo ordem onde há confusão, serenidade onde há tensão, esperança onde há tristeza. Passa pelas portas trancadas, pelos cômodos silenciosos, pelos corações inquietos. Derrama a tua unção sobre pais cansados, mães aflitas, filhos perdidos e idosos esquecidos. Que cada ambiente seja transformado em lugar de paz. Que as palavras ditas ali sejam guiadas por ti. Que as discussões deem lugar à comunhão. Que a tua presença estabeleça um novo clima em cada casa. Ó Senhor, fiel em todas as gerações, reconstrói os laços quebrados entre familiares. Restaura relações entre irmãos, entre pais e filhos, entre cônjuges. Onde houver mágoa, planta o perdão. Onde houver distância, gera a aproximação. Onde houver silêncio destrutivo, coloca diálogo construtivo. Ensina a amar mesmo sem concordar, a respeitar mesmo sem entender. Cura as feridas antigas que causaram divisão. Faz renascer o afeto onde só restava convivência fria. Que a família seja mais do que um lugar físico, seja um espaço de acolhimento e refúgio. Ó Deus de promessas, visita os que esperam pela salvação de um ente querido. Aqueles que oram há anos pela conversão de alguém amado. Que hoje essa oração traga um mover espiritual no coração daquele por quem tanto se clama. Que palavras ditas em amor floresçam no tempo certo. Que o endurecimento se dissolva diante da tua verdade. Dá estratégias aos que evangelizam dentro de casa, sabedoria aos que esperam, paciência aos que sofrem. Que o testemunho seja mais forte que qualquer argumento. Que o amor seja mais eficaz que qualquer confronto. Ó Espírito de reconciliação, transforma os corações que se fecharam por orgulho, por decepção, por abandono. Que o toque da tua presença derreta as barreiras invisíveis que os anos ergueram. Que haja confissões sinceras, abraços verdadeiros, recomeços possíveis. Ensina a pedir perdão e a perdoar. Tira o medo de se ferir de novo. Dá coragem para amar de novo. Que o passado seja uma lembrança curada, não uma ferida aberta. Que a reconciliação seja mais importante que a razão. Ó Senhor da Providência, abençoa a vida financeira dos lares que enfrentam escassez. Abre portas de emprego, dá sabedoria para administrar recursos, ensina o valor da fidelidade nos dízimos e ofertas. Ensina a viver com contentamento, sem avareza nem desperdício. Que nenhuma família sofra falta do essencial. Que o pão seja multiplicado. Que as dívidas sejam resolvidas com dignidade. Que haja liberdade financeira. Que o sustento venha de forma honesta, justa e suficiente. Ó Deus de sabedoria, abençoa os que educam os filhos em um mundo tão confuso. Dá discernimento para instruir no caminho certo. Que os pais saibam como guiar, corrigir e amar. Que os filhos tenham um coração ensinável, que respeitem e honrem. Que as gerações conversem entre si com paciência e escuta. Que o lar seja escola de valores, de fé, de comunhão. Protege as crianças e adolescentes das influências destrutivas. Que cresçam em estatura, graça e verdade. Ó Espírito que gera unidade, visita os casamentos que estão à beira do fim. Traz de volta o amor perdido, a parceria esquecida, o respeito abandonado. Que os compromissos sejam renovados, que o diálogo volte, que os sonhos reapareçam. Cura as traições, os ressentimentos, os vazios.
Ensina a recomeçar mesmo depois da dor. Que o amor não seja sentimento passageiro, mas escolha diária. Que o casamento seja testemunho do teu amor pela igreja. Ó Senhor da paz, entra nos lares onde há violência, abuso, medo. Intervém onde o sofrimento se repete em silêncio. Traz luz aos segredos escondidos. Dá coragem a quem precisa sair, proteção a quem está em perigo, justiça a quem clama por socorro. Muda a cultura do medo pela cultura do respeito. Que os agressores sejam confrontados e transformados. Que os feridos sejam acolhidos e restaurados. Que haja segurança, dignidade e paz. Ó Deus que conforta, consola os que perderam entes queridos e agora vivem em casas cheias de saudade. Que a ausência seja preenchida por tua presença constante. Que o luto seja vivido com apoio e fé. Que as lembranças não doam mais como feridas, mas sejam guardadas como bênçãos. Dá leveza aos que vivem com a falta. Mostra que a vida continua, ainda que diferente. Que haja alegria novamente, sem culpa. Que a tristeza não se transforme em prisão. Ó Espírito que capacita, fortalece os cuidadores dentro das famílias, os que acompanham doentes, os que sustentam emocionalmente os demais, os que não têm tempo para si. Renova as forças físicas, dá paciência, multiplica o amor. Que não se sintam sozinhos nem sobrecarregados. Que saibam que seu serviço é visto por ti e tem valor eterno. Que recebam também cuidado, escuta, descanso. Que a cura se estenda também a quem cuida. Ó Deus presente, que a rotina doméstica não seja lugar de esgotamento, mas de revelação da tua presença. Que as tarefas simples do dia a dia sejam feitas com alegria e gratidão. Que cada gesto, cada refeição preparada, cada quarto arrumado, seja expressão de amor. Que não falte força para cumprir cada tarefa. Que a casa seja lugar de riso, de partilha, de oração. Que as paredes testemunhem louvores, não brigas. Que os móveis sustentem abraços, não distâncias. Ó Senhor das alianças, ensina os casais a orarem juntos, a buscarem juntos, a sonharem juntos. Que a espiritualidade não seja responsabilidade de um só. Que haja comunhão também no espírito. Que os cônjuges compartilhem a fé, os temores, os louvores. Que os joelhos dobrados juntos fortaleçam o vínculo. Que o casamento se fortaleça na presença. Que os filhos aprendam a orar ao verem seus pais orando. Ó Espírito Santo, visita os avós, muitas vezes esquecidos ou sobrecarregados. Que se sintam honrados, valorizados, incluídos. Que tenham saúde, alegria e paz. Que sejam reconhecidos como colunas de sabedoria e fé. Que seus dias sejam cheios de significado. Que suas histórias sejam ouvidas, suas orações respeitadas. Que haja cuidado com os mais velhos. Que eles também recebam amor e não apenas o ofereçam. Ó Deus cuidador, toca as famílias que vivem longe umas das outras, separadas por trabalho, estudo ou circunstâncias. Que mesmo distantes estejam unidas em amor. Que a saudade aproxime, não afaste. Que as mensagens, os encontros virtuais, os abraços marcados sejam fontes de alegria. Que a distância não quebre os vínculos. Que o lar continue sendo lar, ainda que em diferentes lugares. Que haja unidade mesmo sem presença física. Ó Senhor que ouve, abençoa as reuniões familiares, os almoços de domingo, os aniversários comemorados com simplicidade. Que esses momentos sejam cheios de graça, de reconciliação, de afeto. Que a comunhão aconteça no partir do pão, no rir das histórias antigas, no relembrar de memórias. Que os encontros não sejam palco de comparação, de cobranças, de disputas. Que haja liberdade, acolhimento, amor. Ó Espírito de santidade, purifica os ambientes familiares daquilo que adoece. Palavras duras, vícios, negligência, gritos. Que o lar seja protegido espiritualmente. Que o inimigo não tenha espaço. Que haja vigilância e oração. Que os pais abençoem os filhos. Que os filhos respeitem os pais. Que a harmonia do céu esteja presente em cada cômodo. Que não falte tua presença constante. Ó Deus fiel, responde às orações feitas em segredo por aqueles que intercedem pela família. Os que se ajoelham todos os dias, pedindo proteção, unidade e salvação.
Que essas orações tenham efeito eterno. Que os céus se abram em favor dos lares. Que cada intercessor seja fortalecido em fé, alegria e convicção. Que suas palavras movam teu coração. Que a casa seja um altar contínuo de adoração. Ó Senhor que ama, transforma a mentalidade familiar. Que se quebrem padrões de egoísmo, competição, frieza. Que haja cultura de apoio, de escuta, de ternura. Que as palavras sirvam para construir. Que os gestos sirvam para curar. Que a família seja ambiente onde se aprende o céu. Onde se prova do teu amor em forma de abraço. Onde a vida floresce, apesar das tempestades. Ó Espírito da restauração, sela agora cada família com tua paz. Que o que foi quebrado seja refeito. Que o que foi perdido seja encontrado. Que o que morreu volte a viver. Que a tua bênção permaneça sobre cada nome lembrado nesta oração. Que os frutos desta cura se espalhem por gerações. Que o amor seja o legado. Que a tua presença seja a herança. Que a família seja, acima de tudo, tua morada. Ó Espírito de revelação, fala agora aos corações daqueles que, mesmo rodeados por pessoas, sentem-se incompreendidos. Alcança os que não conseguem expressar suas dores com palavras, os que guardam no peito a angústia de não serem ouvidos. Que a tua presença seja abrigo onde a alma encontra paz. Ensina a cada um que não precisa ser forte o tempo todo. Que é possível ser vulnerável diante de ti, sem medo, sem vergonha. Tira o peso da solidão emocional. Que o consolo venha silenciosamente, como brisa suave. Que o alívio brote sem precisar de explicações. Que os olhos brilhem novamente por saberem que são compreendidos por ti. Ó Senhor da intimidade, aproxima-te de quem se afastou por frustração ou por cansaço espiritual. Aqueles que perderam o prazer em orar, os que já não sentem mais tua presença como antes. Reacende o desejo de te buscar não por obrigação, mas por saudade. Que o relacionamento contigo seja restaurado sem culpa, com ternura. Que cada palavra dita em oração seja resposta ao convite do teu amor. Mostra que não se trata de fazer, mas de estar. Que o maior milagre é te ter por perto. Ensina a descansar nos teus braços, a desfrutar do silêncio, a saborear a comunhão contigo. Ó Deus que conhece tudo, sonda as motivações ocultas. Mostra-nos onde temos buscado reconhecimento humano e não o teu. Revela-se em nós algum orgulho disfarçado de espiritualidade. Que sejamos curados da necessidade de sermos vistos, aplaudidos, aceitos por outros, quando o essencial é ser encontrado por ti. Ensina-nos a humildade verdadeira, aquela que não precisa provar nada, mas que se contenta em estar diante do teu altar. Que o ego se renda, que a vaidade caia por terra. Que o coração se volte ao que realmente importa. Tua glória, tua vontade, teu reino. Ó Espírito que transforma, mexe nas estruturas interiores que impedem o teu fluir. Vai até os pensamentos limitantes, as crenças erradas, os bloqueios emocionais. Onde há incredulidade, planta fé. Onde há rigidez, traz flexibilidade. Onde há resistência, gera rendição. Que a transformação não seja apenas de comportamento, mas de essência. Que a mente seja renovada, que a visão espiritual seja ampliada, que o coração seja expandido. Ensina-nos a pensar como tu pensas, a sentir como tu sentes, a viver como tu queres. Ó Senhor de toda a glória, afasta agora o espírito de comparação que gera frustração e baixa autoestima. Que cada um entenda seu valor não pelas conquistas, mas pela identidade em ti. Que não se olhem mais os dons alheios como ameaças, mas como complementos. Que a inveja seja curada pela gratidão. Que a competição dê lugar ao encorajamento. Que saibamos celebrar as vitórias do próximo como se fossem nossas. Que o amor seja sincero, sem máscaras, sem inveja, sem fingimento. Ó Deus presente, ensina a valorizar a jornada pessoal, mesmo que ela não siga o mesmo ritmo de outros. Que a comparação com caminhos alheios não roube a beleza da história única que estás escrevendo em cada vida. Que cada estação seja reconhecida com gratidão, mesmo que venha com desafios. Que a pressa seja substituída pela paciência.
Que a ansiedade pelo destino final não tire a alegria da caminhada. Ensina a viver um dia de cada vez, na tua dependência e graça. Ó Espírito de discernimento, mostra as influências que têm moldado nossos pensamentos e sentimentos. Livra-nos das vozes externas que confundem, das opiniões que nos desviam do teu propósito. Ensina a discernir o que vem de ti, o que é puro, verdadeiro e edificante. Fecha os ouvidos para o engano, abre os olhos para a verdade. Que a mente esteja protegida contra a mentira, que o coração esteja blindado contra a manipulação. Que saibamos ouvir tua voz com clareza, mesmo em meio ao barulho do mundo. Ó Senhor das raízes, toca na origem de traumas que marcaram a identidade. Vai até a infância, até os primeiros anos, até as palavras duras que moldaram a autoimagem. Que a tua cura vá além do tempo, alcance o que foi esquecido, mas que ainda dói. Que cada memória seja lavada pelo teu amor. Que a identidade seja refeita à luz da tua palavra. Que ninguém mais se veja pelos olhos da dor, mas pelos olhos do Criador. Que o passado não defina mais o presente. Ó Deus que chama pelo nome, visita os que perderam o senso de propósito. Aqueles que vivem por inércia, sem saber por que fazem o que fazem. Reacende a paixão pelo chamado. Mostra que cada um tem um papel, um lugar, uma missão. Que ninguém foi criado ao acaso. Que todos têm importância no teu plano. Que os dons sejam despertados. Que os talentos sejam usados com liberdade. Que a vida ganhe cor novamente. Que o propósito seja mais forte que a rotina. Ó Espírito de consagração, leva-nos a um lugar de entrega total, onde o coração não está dividido, onde os desejos estão alinhados com os teus. Que a vida seja um altar vivo, que os planos pessoais sejam rendidos aos teus, que o tempo, os sonhos, os relacionamentos, tudo esteja debaixo da tua vontade. Ensina-nos a dizer sim sem medo, a confiar mesmo sem entender. Que sejamos totalmente teus, em cada decisão, em cada detalhe. Ó Senhor da pureza, purifica as intenções, os desejos ocultos, os impulsos não confessados. Que a mente seja limpa, que o coração seja leve, que a alma seja pura. Que o desejo de agradar a Ti seja maior do que qualquer outra motivação. Livra-nos das ciladas do prazer momentâneo. Fortalece o domínio próprio, a integridade, a coerência entre fé e prática. Que a santidade não seja peso, mas prazer. Que seja uma resposta de amor, não uma obrigação. Ó Deus da alegria, cura os que perderam o riso, os que já não sabem mais o que é sentir leveza. Que o fardo do dia a dia não apague a luz do rosto. Que a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. Que os olhos voltem a brilhar sem razão aparente, apenas porque Tu estás presente. Que o humor seja restaurado, que a leveza volte ao andar, que o coração se liberte da gravidade da vida. Que o riso seja cura, libertação, sinal de que a alma está sendo restaurada. Ó Espírito de amor, ensina-nos a amar a nós mesmos com equilíbrio. Que o amor próprio não seja vaidade, mas reconhecimento do Teu valor em nós. Que nos perdoemos pelos erros passados. Que cuidemos de nós como quem cuida de um templo. Que respeitemos nossos limites, nossas emoções, nosso corpo. Que saibamos parar quando for necessário. Que sejamos gentis conosco. Que aprendamos a nos tratar com o mesmo amor que oferecemos aos outros. Ó Senhor do íntimo, entra nos segredos que temos medo de revelar até mesmo a Ti. Os pensamentos sombrios, os desejos que envergonham, as inclinações que não conseguimos controlar. Que haja cura na exposição. Que o segredo não seja prisão. Que haja libertação ao confessar. Que nenhuma sombra resista à Tua luz. Que saibamos que em Ti há acolhimento e não condenação. Que todo medo de ser conhecido seja vencido pela segurança do Teu amor. Ó Deus da ordem, organiza o caos interior. Onde há confusão, traz clareza. Onde há excesso, traz foco. Onde há distração, traz direção. Que a mente seja disciplinada, que o coração seja firme, que o espírito seja estável, que a vida interior reflita a paz que há em Ti.
Que não sejamos reféns das emoções, mas guiados pelo teu Espírito. Que a estabilidade emocional seja fruto da tua presença constante. Ó Espírito da verdade, confronta as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos. Quebranta os enganos que repetimos como verdades. Que as frases destrutivas ditas por outros não sejam mais mantras interiores. Substitui a acusação pela afirmação. Que ouçamos tua voz dizendo que somos amados, capazes, escolhidos, livres. Que essa verdade seja repetida até fazer morada em nós. Que sejamos quem tu dizes que somos. Ó Senhor que renova, dá um novo olhar sobre si mesmo. Que cada um se veja com misericórdia, com bondade, com esperança. Que o espelho não seja mais um lugar de julgamento, mas de graça. Que o corpo seja aceito, que a história seja honrada, que a alma seja cuidada, que ninguém precise se esconder de si mesmo. Que haja reconciliação interior. Que a paz habite onde antes havia autocrítica. Ó Deus da profundidade, leva-nos além da superfície espiritual. Que não vivamos de aparências, de emoções passageiras, de momentos isolados. Que haja consistência, profundidade, enraizamento. Que sejamos como árvores plantadas junto às águas. Que o secreto com o Senhor seja nosso lugar favorito. Que a intimidade contigo seja nossa maior riqueza. Que o mais íntimo do ser esteja entregue a ti. Ó Espírito Santo, sela esta obra interior com tua presença constante. Que nada seja superficial, que tudo seja duradouro. Que a cura da alma não seja um alívio momentâneo, mas um processo contínuo. Que cada semente plantada hoje dê frutos amanhã. Que a transformação seja visível. Que a vida reflita o teu agir silencioso. Que sejamos curados por dentro, renovados no espírito, transformados na essência. Ó Espírito de sabedoria, alcança agora os que enfrentam dilemas espirituais, aqueles que se encontram em cruzamentos decisivos da fé. Que a dúvida não seja sinônimo de fraqueza, mas oportunidade de te conhecer mais profundamente. Que nenhuma pergunta fique sem a esperança de resposta. Que a busca pela verdade leve ao teu coração. Dá discernimento aos que estudam as Escrituras, luz aos que procuram entendimento e humildade aos que ensinam. Que a fé não seja cega, mas cheia de luz. Que cada pensamento seja cativo à tua vontade e que cada passo dado no caminho espiritual seja sustentado por tua presença. Ó Senhor da clareza, revela as intenções por trás das escolhas que temos feito. Confronta o auto-engano, os discursos prontos, as justificativas que escondem desobediência. Que a consciência seja sensível à tua voz. Que o sim seja inteiro e o não convicto. Que o compromisso contigo não dependa de conveniência, mas de fidelidade. Que as decisões difíceis sejam tomadas com temor, mas também com coragem. Que o teu Espírito oriente os passos com precisão. Que o desejo de agradar a ti seja maior do que o medo de errar. Que cada decisão reflita o teu governo sobre nós. Ó Deus de revelações, ilumina o entendimento dos que se sentem confusos diante de tantas vozes, tantas doutrinas, tantos caminhos. Que a simplicidade do teu evangelho seja farol em meio ao mar de informações. Ensina-nos a distinguir o que é verdade do que é engano, o que é vida do que é aparência, o que é teu do que é humano. Que a fome por ti seja maior que a fome por respostas fáceis. Que o amor à tua palavra vença o apego à tradição ou à novidade. Que o coração permaneça firme na rocha, mesmo quando o mundo balança. Ó Espírito que convence, toca os que vivem divididos entre a fé que professam e a vida que levam. Que o coração não esteja em dois lugares. Que a transformação seja visível, honesta, contínua. Que o arrependimento não seja apenas remorso, mas mudança real. Que a graça não seja desculpa, mas força para viver em santidade. Ensina-nos que ser cristão é mais do que palavras, é vida entregue. Que as máscaras caiam, que a verdade se estabeleça, que o teu caráter seja formado em nós. Ó Senhor da profundidade, guia os que estão amadurecendo na fé. Que não se contentem com o raso, com o comum, com o superficial. Que mergulhem na tua presença com sede insaciável.
Que as disciplinas espirituais deixem de ser tarefas e se tornem prazer. Que o jejum não seja só renúncia, mas comunhão. Que a oração seja mais do que pedido, seja relacionamento. Que o estudo bíblico seja mais do que obrigação, seja revelação. Que a maturidade venha com humildade e que a caminhada seja constante. Ó Deus que revela, abre os olhos espirituais dos que foram cegados pelo ativismo religioso. Que não confundam fazer com ser. Que não troquem presença por performance. Que não se escondam atrás de ministérios para não encarar o coração. Que a espiritualidade não seja fachada, mas essência. Que o teu altar não seja substituído por palcos. Que o secreto contigo seja mais precioso do que o aplauso público. Ensina-nos a voltar ao primeiro amor. Ó Espírito de temor, restaura o respeito sagrado por tua santidade. Que não te tratemos como um recurso, mas como Senhor. Que não usemos teu nome em vão, que não negociemos tua presença. Que sejamos reverentes, quebrantados, submissos, e a liberdade espiritual não se torne irreverência. Que o teu fogo consuma toda altivez. Que teu zelo corrija nossos desvios. Que o santo temor seja a marca da nossa fé. Ó Senhor da comunhão, une os corações divididos por interpretações, doutrinas, disputas teológicas. Que o amor seja maior do que a necessidade de estar certo. Que haja diálogo onde houve imposição, perdão onde houve ofensa, reconciliação onde houve ruptura. Que a unidade da fé não signifique uniformidade, mas respeito e graça. Que o corpo de Cristo seja fortalecido na diversidade de dons, expressões e culturas. Ó Deus da missão, desperta os que estão adormecidos quanto ao propósito maior da fé, o amor ao próximo, a proclamação do Evangelho, a compaixão pelos que sofrem. Que a espiritualidade não seja um fim em si mesma, mas o combustível para transformar o mundo ao nosso redor. Que a luz recebida seja compartilhada. Que o conhecimento adquirido se torne serviço. Que o teu reino avance por meio de vidas disponíveis. Que cada cristão seja sal e luz, na prática e não apenas no discurso. Ó Espírito Santo, fortalece os que enfrentam perseguição ou rejeição por causa da fé. Que não se envergonhem do Evangelho, que não recuem diante da oposição, que não cedam à pressão. Dá coragem para testemunhar, sabedoria para responder, amor para perdoar. Que sejam exemplos vivos da tua graça. Que brilhem mesmo em ambientes hostis. Que a fidelidade seja maior que o medo. Que a paz interior supere as críticas exteriores. Que o martírio diário de renúncia seja honrado por ti. Ó Senhor do tempo, ensina-nos a esperar tua ação com paciência. Que não busquemos atalhos espirituais, fórmulas prontas, experiências forçadas. Que a fé floresça no tempo certo. Que o silêncio não seja interpretado como ausência. Que a espera seja lugar de transformação, não de murmuração. Que a esperança seja sustentada mesmo nos desertos espirituais. Que a confiança seja firme, mesmo sem sinais. Ó Deus da intimidade, cura os que se feriram dentro da igreja. Aqueles que foram magoados por líderes, mal interpretados, ignorados. Que a ferida espiritual não se transforme em incredulidade. Que saibam separar o erro humano da tua santidade. Que encontrem cura, restauração, reintegração. Que o corpo de Cristo seja lugar de cura, não de dor. Que haja arrependimento, reconciliação, novo começo. Que o perdão seja maior do que a mágoa. Ó Espírito de verdade, revela a cada um os dons e chamados que ainda estão adormecidos. Que ninguém viva à sombra do que poderia ser. Que cada talento seja despertado, treinado e usado para a tua glória. Que o medo não paralise, que a dúvida não impeça, que o conformismo não mate o potencial. Que haja ousadia para assumir o lugar que preparaste. Que cada dom seja consagrado, cada chamado obedecido. Que a igreja seja cheia de pessoas atuantes, apaixonadas e disponíveis. Ó Senhor da revelação, dá discernimento para entender os tempos e estações espirituais.
Que saibamos quando é tempo de semear, de colher, de esperar, de lutar, que não haja confusão entre tempo de agir e tempo de aquietar-se. Que o teu calendário seja respeitado, que as mudanças não tragam medo, mas fé. Que a transição seja acompanhada por direção clara. Que cada estação seja vivida com plenitude. Ó Deus da constância, fortalece os que vivem altos e baixos na vida espiritual. Que a fé não seja instável como as emoções. Que haja firmeza mesmo nos dias sem motivação. Que o amor não dependa de sensações. Que o compromisso contigo seja inabalável. Que mesmo sem sinais visíveis, o coração permaneça aquecido. Que a constância seja fruto do Espírito e não da força humana. Que a caminhada seja perseverante até o fim. Ó Espírito de santificação, separa os teus para uma vida que reflita o céu. Que a diferença não seja apenas no discurso, mas no caráter. Que os frutos do Espírito sejam visíveis no dia a dia. Que a vida interior esteja alinhada com o testemunho exterior. Que a integridade seja prioridade. Que a santidade não seja legalismo, mas liberdade de viver como quem já foi transformado. Que a beleza da tua presença se revele em cada atitude. Ó Senhor do chamado, prepara líderes com coração de servo, com integridade, com sabedoria e compaixão. Que os que lideram façam com humildade e temor. Que sejam pastores, não chefes. Que cuidem mais do que mandem. Que escutem mais do que falem. Que ensinem com vida, mais do que com palavras. Que não se deixem seduzir pelo poder, pelo status, pelo controle. Que sejam espelhos de Cristo e não projeções de si mesmos. Ó Deus da justiça, intervém nas estruturas espirituais corrompidas. Onde há manipulação, corrige. Onde há ganância, confronta. Onde há abuso, expõe. Que a tua casa seja casa de oração e não de comércio. Que a tua igreja seja refúgio e não campo de opressão. Que a liderança seja exemplo e não escândalo. Que haja arrependimento genuíno, restauração profunda, purificação coletiva. Que o teu nome seja honrado acima de tudo. Ó Espírito Santo, que cada vida seja uma carta viva de Cristo. Que o mundo leia o teu amor, tua justiça, tua graça em cada atitude nossa. Que sejamos testemunhas fiéis, mensageiros da luz, portadores de esperança. Que a fé que professamos seja visível na forma como tratamos os outros, como usamos os recursos, como respondemos às crises. Que não haja separação entre vida espiritual e vida cotidiana. Que tudo em nós te glorifique. Ó Senhor eterno, sela em nossos corações tudo o que tens ministrado. Que não sejam palavras esquecidas, mas sementes cultivadas. Que a tua voz continue ecoando nos dias que virão. Que a transformação seja real, profunda e duradoura. Que a cura não seja apenas para hoje, mas um marco de um novo tempo. Que cada um saia diferente do que entrou. Que a tua presença permaneça e a fé cresça. Que a vida floresça para a tua glória. Ó Espírito de poder, sopra agora sobre os corações daqueles que desejam testemunhar a tua glória, mas ainda se sentem tímidos, inseguros ou despreparados. Enche com ousadia os lábios que hesitam, fortalece os pés que recuam, ilumina a mente que duvida. Que o fogo do teu chamado consuma toda a paralisia espiritual. Que cada um compreenda que o testemunho não depende de perfeição, mas de entrega. Que a história pessoal, marcada pela tua ação, seja contada com coragem. Que os milagres vividos se tornem voz para alcançar outros. E a transformação interna transborde em palavras e atitudes. Ó Senhor da colheita, levanta agora os trabalhadores que já foram curados, libertos, restaurados, para que agora sejam agentes de cura. Que a fé não pare no benefício pessoal, mas que transborde em missão. Que os que foram tocados por ti se tornem tocadores de vidas. Que o testemunho seja claro, coerente e carregado de compaixão. Que os curados anunciem o nome do curador. Que a tua glória não seja ocultada por timidez ou medo. Que o testemunho gere frutos, alcance almas, transforme realidades. Ó Deus, que se revela nos detalhes, ensina-nos a reconhecer as pequenas vitórias como grandes testemunhos.
Que não esperemos apenas grandes milagres para falar do teu agir. Que o pão na mesa, o livramento na estrada, o consolo na madrugada também sejam proclamados. Que o teu cuidado diário se torne narrativa viva. Que a gratidão abra os lábios. Que a fé se torne visível. Que a simplicidade da vida com Deus seja celebrada e compartilhada. Que o ordinário se torne extraordinário aos olhos da fé. Ó Espírito de inspiração, dá palavras certas àqueles que desejam falar de ti, mas não sabem por onde começar. Que o testemunho seja natural, verdadeiro e carregado de amor. Que não seja um discurso decorado, mas uma história vivida. Que o coração fale antes da boca. Que a verdade fale mais alto que a eloquência. Que a sinceridade supere qualquer timidez. Que a mensagem da cruz seja contada com lágrimas, com paixão, com humildade. Ó Senhor do envio, abre portas para que o testemunho alcance os ouvidos certos. Que cada encontro seja divinamente agendado. Que cada conversa carregue sentido eterno. Que os tímidos encontrem espaço. Que os introvertidos sejam surpreendidos pela tua coragem. Que o Espírito Santo prepare corações antes da fala. Que a terra esteja pronta para a semente. Que a palavra lançada não volte vazia. Que o nome de Jesus seja exaltado em cada relato. Ó Deus de compaixão, dá sensibilidade para reconhecer o momento certo de testemunhar. Que saibamos discernir os corações abertos, os ouvidos atentos, os olhos famintos por luz. Que a palavra certa venha na hora certa. Que a empatia guie cada partilha. Que o amor seja o filtro de cada frase. Que não haja pressa nem demora. Que o tempo seja respeitado e o espírito tenha liberdade. Que o testemunho nunca seja forçado, mas sempre inspirado. O espírito que convence trabalha no coração de quem ouve. Que o testemunho não seja apenas uma história, mas uma semente divina. Que cada palavra carregue unção. Que cada relato tenha propósito. Que cada lembrança do que o Senhor fez abra espaço para o que Ele ainda fará. Que os ouvintes não apenas admirem, mas desejem. Que os corações sejam despertados. Que os olhos espirituais se abram. Que vidas se rendam ao teu agir. Ó Senhor da verdade, livra o testemunho da vaidade. Que ao contar o que vivemos, o centro seja sempre o teu nome, não o nosso. Que a glória nunca seja desviada. Que a cura não nos torne superiores, mas mais humildes. Que a transformação não gere orgulho, mas compaixão. Que a bênção não apague a dependência. Que o testemunho seja oferta no altar e não medalha no peito. Que cada história conte mais de ti do que de nós. Ó Deus da restauração, toca os que acham que sua história é pequena demais para ser contada. Mostra que cada processo de cura é um milagre digno de ser compartilhado. Que nenhuma trajetória seja desprezada. Que cada passo de fé seja motivo de louvor. Que o simples fato de levantar-se após a dor já seja motivo de gratidão pública. Que a vulnerabilidade se torne instrumento de empatia. Que a fraqueza seja força nas tuas mãos. Ó Espírito da liberdade, liberta os que foram silenciados pela vergonha, pelo medo do julgamento, pela autocensura. Que saibam que o que tu fizeste precisa ser proclamado. Que não se envergonhem do passado, mas o usem como prova do teu poder. Que o que era motivo de lágrimas se torne agora instrumento de salvação para outros. Que o que foi escondido por medo seja revelado por amor. Que a cura completa inclua também a liberdade para testemunhar. Ó Senhor do cuidado, prepara ambientes seguros para que os testemunhos sejam partilhados sem medo. Que haja igrejas acolhedoras, irmãos que escutam sem julgar, espaços de verdade. Que o testemunho não seja usado como espetáculo, mas como edificação. Que os que falam se sintam respeitados. Que os que ouvem sejam edificados. Que haja reverência ao contar e ao ouvir. Que cada partilha seja momento de glória para ti. Ó Deus, que transforma, desperta nos corações o desejo sincero de ver outros vivendo o mesmo milagre. Que o testemunho não termine em si, mas aponte o caminho. Que os curados levem outros à fonte. Que os restaurados guiem outros à presença. Que a fé seja multiplicada.
que o fogo se espalhe, que a cura seja contagiante, que a tua igreja se torne lugar de esperança visível, onde a transformação de um inspira a caminhada de muitos. Ó Espírito que edifica, ensina-nos a celebrar os testemunhos dos outros. Que não haja inveja, comparação, frieza, que a vitória do irmão seja nossa também. Que aprendamos a ouvir com alegria, a nos alegrar com os que se alegram. Que cada milagre testemunhado reacenda nossa própria fé. Que o louvor de um se torne louvor coletivo. Que a cura de um inspire o clamor de todos. Que haja ambiente de glória compartilhada. Ó Senhor do agir contínuo, ensina-nos que o testemunho não é fim, mas começo. Que cada milagre vivido seja ponto de partida para uma vida comprometida. Que a gratidão se transforme em ação. Que o testemunho nos empurre a servir, a amar, a obedecer. Que a bênção recebida gere responsabilidade. Que a experiência pessoal se transforme em ministério. Que a cura de hoje seja ferramenta para a missão de amanhã. Ó Deus do recomeço, toca nos que pensam que perderam o direito de testemunhar por terem caído, se afastado ou falhado. Que saibam que o teu amor restaura e reconduz. Que não há erro que apague tua chamada. Que há espaço para quem se levanta. Que o testemunho do retorno é tão poderoso quanto o da constância. Que a graça vivida após a queda seja prova viva do teu perdão. Que a história recomece com nova autoridade e zelo. Ó Espírito de alinhamento, corrige as intenções de quem deseja testemunhar para ser exaltado. Que o testemunho nunca seja palco de vaidade espiritual. Que os dons dados por ti não sejam usados para status. Que a verdade seja dita com reverência. Que o centro seja sempre Jesus. Que o nome acima de todos os nomes seja proclamado com temor. Que a glória nunca seja desviada. Que cada história de cura aponte para a cruz. Ó Senhor da Justiça, mostra que o testemunho também é denúncia contra as obras das trevas. Que cada história contada seja também afronta ao inferno. Que cada milagre exposto seja vitória declarada sobre a opressão. Que a vida restaurada seja luz em meio à escuridão. Que os que escutam saibam que existe libertação. Que as cadeias podem ser quebradas. Que o cativeiro não é o fim. Que o nome de Jesus liberta ainda hoje. Ó Deus de memórias curadas, toca aqueles que evitam testemunhar por ainda sentirem dor ao lembrar. Que a tua cura vá tão fundo que até as lembranças sejam restauradas. Que seja possível olhar para trás sem se ferir. Que o passado deixe de sangrar. Que a lembrança do milagre seja mais forte que a lembrança da dor. Que a história seja contada sem peso, com leveza, com louvor. Que a libertação seja completa, inclusive na memória. Ó Espírito que capacita, dá estratégia aos que têm ministérios de evangelismo, aconselhamento, ensino, que saibam como usar suas próprias histórias para edificação, que não haja manipulação, exagero ou distorção, que o Espírito Santo conduza cada relato, que a verdade fale por si, que cada testemunho seja semente, cada conversa, campo fértil, que os dons fluam com naturalidade, autenticidade e graça. Ó Senhor eterno, faz de cada testemunho uma ponte para o teu amor. Que ninguém conte sua história sem deixar tua marca visível. Que o nome de Jesus seja exaltado em cada frase. Que a glória seja toda tua. Que o céu se alegre a cada vez que um milagre é contado. Que o inferno se envergonhe a cada vez que uma vida restaurada se levanta para anunciar o teu poder. Que a terra conheça que tu és Deus. Que o mundo veja, ouça e creia. Ó Espírito Santo, que nos cela com tua presença, derrama agora sobre nós a consciência plena do teu poder operando em nossas vidas. Que não caminhemos mais como quem apenas sobrevive, mas como filhos e filhas de um Deus vivo que age, cura, transforma e opera maravilhas. Que o sobrenatural deixe de ser apenas uma expectativa distante e se torne parte do nosso cotidiano espiritual. Que possamos reconhecer o teu agir nos detalhes, na provisão inesperada, na cura súbita, na paz que invade sem razão. Que cada dia seja vivido com os olhos espirituais abertos, atentos ao teu mover.
Ó Senhor das manifestações divinas, revela-te de forma pessoal e poderosa. Que o teu agir não seja apenas escutado em histórias alheias, mas vivido em primeira pessoa. Que cada um de nós experimente o teu toque, a tua voz, o teu sopro. Que as palavras proféticas se cumpram. Que os dons espirituais sejam despertados. Que o poder do alto nos envolva com propósito. Que a unção transborde dos cultos para os lares, das orações para as ações. Que o teu reino se manifeste com sinais visíveis, frutos constantes e glória inconfundível. Ó Deus, que faz o impossível, rompe agora com todas as limitações humanas que tentam conter a tua atuação. Que as estruturas mentais sejam quebradas, que as dúvidas caiam, que o racionalismo não sufoque a fé, que sejamos livres para crer com ousadia, para agir com coragem, para esperar com confiança. Que o teu poder não seja reduzido ao que compreendemos, mas reverenciado pelo que cremos. Que a tua grandeza se imponha sobre nossa lógica. Que o sobrenatural se torne o natural do teu povo. Ó Espírito de milagres, move-se entre nós com liberdade. Opera sinais que glorifiquem o nome do Pai. Que os enfermos sejam curados, que os oprimidos sejam libertos, que os mortos em fé sejam ressuscitados para uma nova vida. Que os dons de cura, de revelação, de línguas, de discernimento fluam com ordem e amor. Que os ministérios sejam ativados, os chamados confirmados, as promessas liberadas. Que o teu poder não seja só um eco do passado, mas uma realidade presente, constante, viva. Ó Senhor soberano, toma o controle das situações impossíveis. Os casos encerrados pela medicina, as causas perdidas na justiça, os relacionamentos destruídos, os sonhos enterrados. Que tua mão poderosa intervenha onde ninguém mais consegue agir. Que haja reviravoltas inexplicáveis, portas que se abrem sem aviso, caminhos que surgem no deserto. Que a tua assinatura esteja nas histórias mais improváveis. Que o teu poder seja o diferencial que muda destinos. Ó Deus que responde com fogo, acende em nós a fé que provoca o céu. Que não sejamos espectadores do teu poder, mas protagonistas da tua ação. Que nossas orações sejam cheias de autoridade, que nossa adoração mova o teu coração, que nossa entrega traga a tua presença. Que sejamos sacerdotes ousados, intercessores fervorosos, testemunhas inabaláveis. Que o teu fogo consuma o medo, a incredulidade, a apatia espiritual. Queimar por ti seja a nossa maior honra. Ó Espírito que age em meio à fraqueza, mostra teu poder onde nos sentimos incapazes. Que o teu agir comece onde nossa força termina. Que a graça nos sustente quando o corpo falhar, quando a alma vacilar, quando os recursos escassearem. Que a dependência não seja fraqueza, mas ponte para o milagre. Que cada limitação se torne lugar de visitação. Que cada fraqueza revele teu poder. Que em tudo sejamos fortalecidos em ti. Ó Senhor, que se manifesta na simplicidade, ensina-nos a não desprezar o pequeno. Que o teu poder seja percebido nos gestos discretos, nos encontros inesperados, nas respostas silenciosas. Que saibamos reconhecer o extraordinário no ordinário. Que a visita ao doente, o pão repartido, a palavra dita com amor, sejam também demonstrações do teu poder. Que não haja separação entre o sagrado e o comum, mas que tudo seja meio para a tua glória se revelar. Ó Deus de autoridade, restaura em nós a consciência de quem somos em ti. Que não vivamos como derrotados, mas como mais que vencedores. Que não sejamos movidos pelo medo, mas pela convicção do teu poder. Que a fé gere postura, voz, atitude. Que tomemos posse das promessas. Que pisemos com firmeza onde colocarmos os pés. Que repreendamos o mal com autoridade. Que vivamos como embaixadores do céu, representantes do teu reino. Ó Espírito de ousadia, quebra todo o espírito de covardia espiritual. Que não nos envergonhemos do Evangelho, que não recuemos diante dos desafios, que enfrentemos gigantes com a certeza da vitória. Que falemos com convicção,
que andemos com coragem, que vivamos com fé inabalável, que sejamos conhecidos por nosso amor, mas também por nossa autoridade. Que a unção nos acompanhe em cada lugar, que o nome de Jesus esteja em nossos lábios com poder. Ó Senhor, que exalta os pequenos, usa os improváveis para mostrar teu poder. Que os esquecidos sejam chamados, que os desprezados sejam levantados, que os que ninguém acredita sejam cheios do teu Espírito. Que os sem currículo, sem fama, sem palco, sejam canais da tua glória. Que o teu poder não dependa de títulos, mas de corações disponíveis. Que os vasos rachados se tornem fontes de águas vivas. Que os pequenos manifestem o poder do grande Deus. Ó Deus que age no secreto, mostra que o verdadeiro poder espiritual não está na visibilidade, mas na intimidade contigo. Que a força do crente esteja na vida escondida em ti. Que o quarto de oração seja mais valioso que o microfone. Que a lágrima silenciosa mova mais que o grito público. Que o poder seja sustentado por caráter. Que a unção não ultrapasse o nível de maturidade. Que sejamos fortalecidos no lugar secreto para brilhar no público. Ó Espírito que levanta ministérios, confirma os chamados com poder. Que os que pregam tenham palavras carregadas de unção. Que os que cantam ministrem cura. Que os que intercedem toquem o céu. Que os evangelistas vejam conversões. Que os mestres revelem a verdade com profundidade. Que os profetas sejam a tua boca. Que cada função no corpo de Cristo manifeste uma dimensão do teu poder. Que a igreja seja viva, atuante, relevante. Ó Senhor que rompe cadeias, liberta agora os que vivem oprimidos espiritualmente. Que a opressão mental, o peso emocional, a confusão espiritual sejam quebrados pelo teu nome. Que os cativos sejam libertos. Que os lares sejam purificados. Que a mente volte a ter paz. Que o ambiente seja tomado por tua presença. Que a luz dissipe as trevas. Que o nome de Jesus seja exaltado e todo joelho se dobre. Que a libertação seja real, profunda e definitiva. Ó Deus dos céus e da terra, manifesta-te na criação, nos elementos, nos sinais visíveis. Que o céu declare tua glória, que a natureza proclame teu nome. Que os fenômenos sirvam como lembrete do teu domínio. Que a terra obedeça à tua voz. Que haja milagres na plantação, na chuva, nos ventos. Que o ambiente natural se curve ao sobrenatural. Que o teu poder seja visto nos céus e sentido na terra. Que nada resista à tua voz. Ó Espírito que ressuscita, traz à vida os sonhos que morreram. Que aquilo que parecia esquecido seja reativado. Que promessas adormecidas voltem a pulsar. Que ministérios abandonados sejam retomados. Que a fé antiga, que parecia perdida, se acenda de novo. Que haja ressurreição espiritual. Que as cinzas revelem beleza. Que os ossos secos voltem a viver. Que nada seja final quando tu estás presente. Ó Senhor que age sem limites, ultrapassa agora as fronteiras humanas. Que o teu poder toque os que estão longe. Que opere em outras nações. Que alcance continentes. Que o avivamento ultrapasse culturas, línguas, barreiras políticas. Que sinais e maravilhas sejam vistos em todos os lugares. Que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Que o teu nome seja conhecido entre os povos. Que nenhuma barreira detenha teu agir. Ó Deus que surpreende, age onde ninguém espera. Que os improváveis sejam tocados. Que os corações mais endurecidos sejam quebrantados. Que os ateus vejam a tua mão. Que os religiosos frios se aqueçam na tua presença. Que os que zombam se calem diante da tua glória. Que os céticos sejam vencidos pela verdade. Que os poderosos reconheçam teu domínio. Que todos vejam e saibam, só o Senhor é Deus. Ó Espírito que permanece, sela cada manifestação com continuidade. Que não vivamos de picos espirituais, mas de constância. Que o fogo não se apague. Que a intensidade não esfrie. Que o zelo não se perca, que a chama arda todos os dias, que o teu poder se manifeste sempre, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, que a glória do Senhor cubra nossa geração, que vivamos cheios do Espírito, que o teu nome seja exaltado para sempre. Ó Espírito Santo, que nos unge para toda boa obra,
Capacita-nos agora a sermos instrumentos da Tua vontade em tudo o que fazemos. Que cada atitude nossa seja reflexo do Teu amor. Cada palavra pronunciada carregue a Tua verdade. Cada gesto revele a Tua graça. Que sejamos mãos que acolhem, vozes que encorajam, pés que anunciam a paz. Que o Teu poder não fique restrito aos momentos de oração, mas se espalhe pela rotina, pelo trabalho, pelas relações. Que a vida seja um campo onde o Teu agir floresça através de nós. Que sejamos cooperadores da Tua obra, não apenas espectadores. Ó Senhor que chama, desperta em nós a consciência do propósito. Que ninguém viva à margem da missão. Que cada dom, talento e experiência seja colocado a Teu serviço. Que o trabalho não seja apenas meio de sustento, mas extensão do Teu reino. Que a vocação não se limite ao púlpito, mas se revele na empresa, na escola, na rua. Que todo lugar seja campo missionário. Que todo encontro seja oportunidade divina. Que a vida seja ministério e o ministério, vida. Que o chamado seja abraçado com alegria e zelo. Ó Deus que multiplica, usa o pouco que temos para alcançar muitos. Que a simplicidade da nossa entrega produza frutos abundantes. Que o sorriso oferecido, a oração feita em silêncio, a ajuda anônima sejam canais do Teu poder. Que aprendamos a confiar que Tu fazes muito com o que parece insignificante. Que não desprezemos nenhum gesto, nenhum serviço, nenhuma palavra. Que sejamos fiéis no pouco para sermos achados dignos de mais. Que o coração generoso seja o solo fértil para o Teu agir. Ó Espírito de santidade, purifica as intenções com que servimos. Que não haja vaidade disfarçada de zelo, nem ego alimentado pelo altar. Que o serviço seja fruto do amor, não do orgulho. Que a motivação seja sempre a Tua glória, não o reconhecimento. Que a recompensa esteja em ver vidas transformadas, corações tocados, o céu se alegrando. Que o servo não deseje aplausos, mas presença. Que a humildade seja o selo de quem foi separado por Ti. Ó Senhor da colheita, dá-nos compaixão pelos perdidos. Que nossos olhos vejam as necessidades além das aparências. Que os que sofrem ao nosso redor não passem despercebidos. Que o coração se incomode com a dor alheia. Que a fé se mova em direção ao outro. Que o conforto não nos torne insensíveis. Que o amor nos impulsione. Que as lágrimas do próximo nos toquem. Que sejamos resposta às orações silenciosas de quem clama por socorro. Ó Deus que sustenta, fortalece os que se doam com constância. Aqueles que servem nos bastidores, que persistem mesmo sem retorno, que se gastam em favor dos outros. Que o cansaço não apague o fervor. Que a frustração não cale a obediência. Que a decepção não feche o coração. Que a força seja renovada a cada manhã. Que o servir seja prazer, não peso. Que o Teu Espírito renove a visão, anime os braços, revigore os pés. Que a perseverança seja a marca dos Teus servos. Ó Espírito da direção, guia-nos em cada passo da missão. Que não façamos por impulso, mas por revelação. Que o plano seja Teu, a estratégia Tua, o tempo Teu. Que o zelo não substitua a escuta. Que o fervor não ultrapasse a obediência. Que cada projeto comece em oração, cada decisão passe pelo Teu crivo. Que a sabedoria do alto dirija as ações. Que o fruto seja duradouro. Que o ministério não seja apenas eficaz, mas fiel. Ó Senhor que levanta gerações, capacita os jovens para servirem com coragem. Que não se intimidem com a experiência dos mais velhos, nem se percam na euforia da juventude. Que encontrem lugar, voz e função. Que sejam cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, cheios de paixão pelo Teu nome. Que os sonhos sejam alinhados à Tua vontade. E a força da juventude se una à sabedoria dos anciãos. Que o presente se conecte ao futuro em unidade. Ó Deus que chama a responsabilidade, ensina-nos a não terceirizar a missão. Que cada um compreenda que tem parte na obra. Que ninguém espere por outro quando é ele o chamado. Que a omissão não se disfarce de neutralidade. Que a inércia não se vista de prudência.
Que o teu chamado seja ouvido e obedecido com urgência. Que a tua voz não encontre resistência. Que a resposta seja: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Espírito que capacita, enche de dons os que desejam servir. Que o ensino venha com clareza, a administração com justiça, a hospitalidade com generosidade, o louvor com unção. Que cada dom seja reconhecido, aperfeiçoado e exercido. Que ninguém enterre o talento por medo ou desânimo. Que o corpo funcione em harmonia, que o reino avance com unidade. Que a diversidade seja celebrada como expressão da tua criatividade. Ó Senhor do detalhe, usa também as fraquezas para glorificar o teu nome. E que os tímidos sejam boca profética, que os quebrados sejam curadores, que os que choram hoje sejam consolo amanhã, que o poder se aperfeiçoe na limitação, que o testemunho venha com verdade, que a transformação seja visível, que os que foram sarados sirvam com compaixão, que as cicatrizes não sejam escondidas, mas sinais da tua graça. Ó Deus que anima, renova o ânimo dos que pensam em desistir. Que a frustração com pessoas não anule o amor pela missão. Que as críticas não calem a voz. Que os desertos não apaguem a visão. Que o desânimo não encontre abrigo. Que os sonhos sejam lembrados. Que a tua promessa reacenda o fervor. Que o olhar volte para ti. Que a força volte aos joelhos. Que a convicção sustente o passo. Ó Espírito de criatividade, inspira novas formas de alcançar vidas. Que a arte seja usada, a tecnologia, a música, a escrita. Que cada ferramenta disponível seja consagrada a ti. Que os talentos naturais sejam moldados pelo teu espírito. Que a beleza comunique o evangelho. Que a excelência aponte para o Criador. Que a inovação seja ponte, não distração. Que a mensagem continue sendo Jesus, mas a forma encante e conquiste. Ó Senhor da restauração, reconcilia os que se afastaram do serviço. Aqueles que foram feridos, esquecidos, subestimados, que voltem a servir sem medo, sem rancor, com alegria. Que encontrem lugar novamente, que a paixão renasça, que o passado não os defina. Que o ministério seja mais maduro, mais leve, mais eficaz. Que a graça cicatrize e o amor impulsione. Que os dons sejam reativados. Que a missão continue. Ó Deus de alianças, une os ministérios num só propósito. Que haja parceria e não competição. Que a inveja dê lugar ao apoio. Que o nome de Jesus esteja acima do nome das instituições. Que o reino seja maior que a denominação. Que a unidade seja prioridade. Que o mover de Deus seja maior do que qualquer vaidade. Que os braços se deem às mãos. Que os altares se conectem. Que o céu desça sobre a terra pela comunhão dos santos. O Espírito que amplia a visão, leva-nos além do que já vivemos. Que não nos acomodemos com o que já foi feito. Que a zona de conforto não se transforme em prisão espiritual. Que haja inquietação santa. Que o clamor seja por mais. Que a visão se expanda. Que os limites sejam superados. Que a fé ouse. Que a missão cresça. Que a glória aumente. Que o nome de Jesus se espalhe. Ó Senhor que recompensa, lembra dos que semearam com lágrimas. Que os que abriram caminhos vejam os frutos. Que os pioneiros sejam honrados. Que os que investiram em silêncio sejam lembrados no céu. Que cada lágrima derramada por amor a ti tenha resposta. Que a colheita venha. Que a tua fidelidade se manifeste. Que os testemunhos se multipliquem. Que a semente floresça. Ó Deus da eternidade, faz-nos lembrar que tudo o que fazemos é para a tua glória. Que o servir seja adoração. Que o ministério seja sacrifício vivo. Que o altar seja constante. Que a vida inteira seja culto. Que o fim de todas as coisas seja teu louvor. Que a motivação seja o teu amor. Que o combustível seja a tua presença. Que o alvo seja o teu coração. Que tudo seja por ti, para ti e em ti. Ó Espírito Santo que sonda os corações e conhece as intenções mais profundas, permanece conosco mesmo após esta oração. Que nada do que foi vivido aqui se perca com o tempo. Que cada palavra pronunciada continue ecoando em nossas almas, produzindo frutos de arrependimento, transformação e fé. Que o mover que sentimos agora seja o início de um novo tempo,
onde a tua presença seja prioridade absoluta em nossas vidas. Que a sede por ti aumente a cada dia, que a intimidade contigo seja buscada com intensidade, que não voltemos à rotina de antes, mas avancemos no conhecimento e na comunhão contigo, Espírito de Deus. Ó Senhor, que sela com tua presença, confirma em nossos corações tudo o que foi orado, sonhado, entregado. Que as sementes lançadas hoje não fiquem à beira do caminho, mas encontrem solo fértil em nossas vidas. Que cada transformação iniciada seja completada pela tua graça. Que cada cura aconteça plenamente, que cada promessa seja vivida com fé e perseverança. Que nos lembremos desta oração como um marco, um divisor de águas, um ponto de recomeço. Que a chama acesa aqui continue ardendo, aquecendo outros, iluminando caminhos, incendiando corações para teu reino. Ó Deus de continuidade, guarda-nos de voltar atrás. Que a fé não esfrie, que a esperança não se apague, que a entrega não seja esquecida. Dá-nos constância, disciplina, paixão renovada. Que busquemos tua face todos os dias, não apenas nos momentos de necessidade. Que este altar de oração seja reerguido diariamente em nossos lares, em nossos pensamentos, em nossos atos. Que a tua palavra seja alimento constante, que o teu Espírito seja o conselheiro mais ouvido, que a tua vontade seja o nosso maior desejo, que cada dia seja vivido como resposta a esta oração. Ó Espírito de Deus, leva-nos agora em paz, mas não em silêncio. Que testemunhemos o que vivemos aqui. Que outros ouçam o que o Senhor tem feito. Que a cura seja compartilhada, que o amor seja espalhado, que o teu nome seja glorificado. Que sejamos instrumentos de consolo, de verdade, de salvação. Que esta oração seja multiplicada em outros corações. Que a chama do teu Espírito nunca se apague em nós. Que o céu tenha ouvido e que a terra veja os sinais do que aqui foi entregue. Que o teu nome, Espírito Santo, seja exaltado em cada história a partir de hoje. Oremos. Querido Espírito Santo, agradecemos profundamente por tua presença neste momento de oração. Sentimos tua mão tocando áreas adormecidas, curando feridas que por tanto tempo carregamos, restaurando nossa fé e nos enchendo de coragem para testemunhar o teu poder. Que este tempo contigo não seja passageiro, mas o início de uma caminhada mais firme, mais íntima e mais cheia de propósito. Que cada palavra orada aqui continue ressoando em nossos corações ao longo dos dias, nos lembrando do teu cuidado constante. Que o céu tenha recebido cada clamor e que as respostas venham conforme a tua vontade. Dá-nos olhos para ver os teus sinais, ouvidos atentos à tua voz e um coração pronto para obedecer. Que cada pessoa que se uniu a esta oração sinta-se abraçada e guiada por ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa força e o nosso sustento em todo o tempo. Sabemos que o Senhor nos ouviu e confiamos que já estás agindo em todas as áreas que colocamos diante de ti. Que o teu nome seja glorificado através das curas, dos testemunhos, das portas abertas, dos lares restaurados e dos corações renovados. Queremos viver para te agradar, sendo testemunhas vivas do teu poder onde quer que formos. Espírito Santo, continua a nos guiar, a nos moldar e a nos usar conforme o teu plano. Que esta oração se torne parte do nosso dia a dia, que a intimidade contigo cresça e que em tudo te exaltemos. Levanta-nos como homens e mulheres, cheios do teu Espírito, prontos para fazer a diferença. Que cada passo a partir de agora seja contigo e por ti. Fortalece-nos na caminhada, sustenta-nos com tua graça e enche-nos com tua paz. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares.
Obrigado e até o próximo vídeo.